Muito boa noite, nós começamos mais um programa Conexões Rede Vida e hoje com um tema muito especial, algo que nos conecta, que é o alimento, é comida, é gastronomia. Para isso, eu escolhi um local muito especial, que é uma ponte entre o produtor, não só o produtor brasileiro, mas o produtor internacional, até você, consumidor final. Mas para que isso aconteça, neste meio existe as importadoras. E eu encontrei uma delas aqui na região central de São Paulo, a popular Zona Cerealista, no Brás, e conto a história, não só a história da origem dessa marca, mas também esse diálogo internacional. Mais de 30 países, uma série de produtos e empresas que trazem para o Brasil esses produtos que fazem a diferença no dia a dia da nossa gastronomia. Então fique conosco, Conexões Rede Vida está de tirar o fôlego. Bom, muitas vezes a gente, no dia a dia, indo às compras no supermercado, se depara com produtos que a gente não imagina, mas eles têm um longo trajeto do país de origem até a nossa casa. Mas para que isso aconteça, não é o produtor e o supermercado que negociam. Ali no meio tem um intermediário. E há mais de 50 anos, uma empresa brasileira faz esse vínculo com mais de 30 países. E o Adilson Carvalhais vai nos contar o processo que é esse trato entre países, empresas de outros países, com o consumidor brasileiro. Adilson, obrigado por nos receber aqui. A empresa que vocês criaram, a Casa Flora, tem mais de 5 décadas e isso mostra que vocês enfrentaram períodos econômicos distintos. E eu queria começar a contar um pouco sobre como nasceu a empresa de vocês. Bom, Casa Flora nasce em 1970, né? Meu pai, por uma inspiração que ele disse sendo assim divina, né? Que sentiu ele já estava com o pai dele já numa outra empresa e ele sentiu aquela inspiração, né? De que tinha que montar um outro negócio, né? E com um outro irmão dele montou a Casa Flora em 1970, 1º de julho. Era um mini atacado, era uma empresa de secos e molhados, como se falava ali na época. E aí, enfim, a empresa foi crescendo, foi ganhando corpo e a gente começa um processo de importação na década de 90, em 92, precisamente quando o mercado se abre em 90. E começamos por frutas secas, né, por produtos mais de commodity, como a gente falava, e viajando pelo mundo, eu comecei a ver marcas e principalmente a categoria de vinhos, né, que na época ainda era muito nascente, muito jovem. E começamos a importar marcas, né? Hoje a Casa Flora é o que nós chamamos de uma casa de marcas, né? Ela aparece pouco, muitas vezes, para o nosso consumidor final, porque a gente faz o que a gente chama de trabalho B2B, a gente vende para quem revende, né? Mas hoje, realmente, graças a Deus, a gente tem bastante marca consolidada dentro desse nosso mercado brasileiro. E aí a gente tem aqui países que vão da África do Sul até o Oriente Médio, passando, obviamente, pela Itália, não é? Quando a gente fala de massa e vinho, Itália não pode sair desse cronograma. Como é que vocês apuram as marcas que vocês trabalham? Porque eu vejo, pela qualidade dos produtos, que não é qualquer marca, não é? Tem um trabalho técnico. É uma curadoria que foi mudando com o tempo, né? Eu acho que até pela a rota ao mercado e um pouco como as pessoas nos buscam hoje é muito diferente do que quando a gente começou, né? Quando a gente começou, a gente basicamente era muita viagem internacional ou então feiras internacionais que a gente participa. E ali a gente via a gente faz sempre uma visão qualitativa primeiro, né? Quer dizer, o produto tem que estar dentro de uma qualidade que a gente busca. E depois a gente tenta ver se ele se adapta ao padrão de valor que o nosso consumidor consegue pagar. Então a gente faz, primeiro óbvio, sempre é a qualidade, né? A gente tem que estar dentro de uma qualidade e dentro de um preço. E a nossa filosofia é sempre não ter talvez a marca mais cara ou a marca mais famosa, e sim a marca que entregue melhor pelo melhor preço. Então Adilson, e para a gente falar sobre sucessão, sobre trabalho em família,
construção de marcas. 50 anos não são 50 dias. E isso leva tempo. E para solidificar isso, essa relação familiar, para externar, inclusive, com a relação com esses clientes, tanto de quem vocês compram, para quem vocês vendem, o que você deixaria de lição para quem nos acompanha, de que como funciona isso no dia a dia? Eu vejo que o relacionamento ele tem que ser muito transparente, bastante aberto. Eu acho que tanto isso serve tanto para dentro da empresa, né, como para os seus stakeholders, como falam, né, quer dizer, com quem você se relaciona. Eu acho que a empresa ela tem que ter muita confiabilidade, isso vem com a transparência, com muita sinceridade, por mais que às vezes seja um tema difícil ou algum problema que você tem, acho que tem que lidar sempre com muita maturidade e com muita verdade, né? Realmente uma empresa familiar ela gosta de se relacionar principalmente com empresas familiares também, né? Que você vê um trabalho de longo prazo, com muito profissionalismo, mas também com eu acho que a grande vantagem de uma família por trás é que você realmente não tem visões de curto prazo. Você pensa nela numa empresa que você quer deixar para sempre, né? Então você nunca pensa numa empresa de curto prazo ou você faz ações que podem às vezes pôr em risco esse longo prazo. Você normalmente tem uma visão de querer perpetuidade dentro lá do seu negócio. Então as ações e as atitudes são sempre pensadas de forma madura e com mais longo prazo. Isso é muito importante para nós. Aqui em São Paulo, vocês estão localizados numa região que é conhecida como zona cerealista, não é? É muito típico pelo que vocês trabalham. E eu queria falar de um lado social, um lado de olhar para esse contexto todo, porque de moradias, essa região não conta com muitos números, mas existe o trabalho pastoral da Paróquia São Vito, que é vizinha de vocês aqui com aquela grande festa, e vocês colaboram também. Eu queria ver contigo, com que você nos conte sobre esse olhar religioso e também de cuidado com algo espiritual. A nossa família tem uma base católica muito forte, né? Então a gente sempre tem um olhar importante de você ter um bom negócio que tenha sucesso, que cada vez empregue mais, que gere sempre valor para todo mundo que participa dele. Mas tem um lado social, né? Você tem que devolver para a sociedade um pouco aquilo. A Paróquia São Vito, por afinidade nossa realmente, por estar aqui no miolo aqui do Brasil, o padre Miquelino, que foi pároco aqui por tantos anos, que é um grande amigo, a gente sempre fez parte e tentou ajudar de alguma maneira aqui. Por quê? Porque é uma região que acho que, São Paulo, Brasil e acho que o mundo está ficando muito carente, tem muita gente em situação de rua ou então que não tenha muito futuro. E a ideia nossa, realmente, com a Paróquia São Vito e alguns trabalhos que eles fazem, é realmente ter uma chance para esse pessoal principalmente o jovem, né, que ainda às vezes não tem uma formação ou pela escola pública, ou então por não ter escola, a gente dá realmente algum novo caminho para que realmente essas pessoas consigam ter uma chance a mais na vida. Então, a gente como empresário, eu acho que todo empresariado brasileiro tem que ter esse olhar um pouco para sustentabilidade, mas principalmente do lado social. E para nós que temos vínculo, né, com a própria Igreja Católica, é importante e a gente vê na Igreja Católica alguns projetos que realmente a gente tem muita afinidade, enfim, não só aqui como outros projetos que a gente gosta de ajudar. Muito bem. Agora eu queria fazer um convite a você e a quem nos acompanha em casa, que é dar uma olhada nas marcas que vocês têm aqui e mostrar um pouco esse espaço de vocês, pode ser? Deve ser, né? Realmente aqui a gente acha que é uma pequena Disneyland de quem gosta da enogastronomia principalmente. Eu e o nosso público amamos. Vamos lá então. O Antônio Carvalhal Neto, ele participa desse ecossistema aqui da empresa de importação Casa Flora e eu quero abordar com ele esse lado da movimentação, não é? São mais de 1.000 empresas que vocês trabalham? São hoje por volta de mais ou menos 5.000 clientes que nós trabalhamos.
um universo aí de uns 200 fornecedores, mais de 1.500 produtos diferentes, que a gente observa aí o que o mundo, de fato, né, inclusive o Brasil, tem a oferecer para a mesa do consumidor brasileiro. Essa sempre foi a proposta. E aí a gente sempre fica pensando, pera um pouquinho, né? Esse alimento aqui, de fato, ele vai funcionar como uma experiência de consumo, né, para o nosso consumidor. Então, essa é um pouco da nossa ideia. Tem muita marca que a gente viu aqui nesse showroom de vocês que é muito familiar ao dia a dia do brasileiro. Desde uma massa, um molho, um vinho. É um trabalho também de apresentar uma empresa internacional para o nosso público, que é feito muitas vezes no dia a dia de vocês. É uma responsabilidade você representar o trabalho familiar de outra pessoa. Ah, super, né? Casa Flora está fazendo esse ano 55 anos, né? Nós temos relação com alguns fornecedores já na terceira geração. Então existe sim essa responsabilidade de curadoria, né? Seja para um azeite, seja para uma massa, para um licor, para fazer de fato que a mesa do nosso consumidor, ela de fato seja uma experiência. Então existe uma responsabilidade, mas existe um prazer muito grande. E isso está muito intrínseco dentro do nosso dia a dia. E que começou lá atrás, né, com os nossos familiares. A gente sempre teve uma participação muito grande na mesa, junto dos nossos pais, avós, família grande, a família sempre gostou de uma festa. E a ideia é justamente transportar essa festa aí para os nossos consumidores. Para continuar contando um pouco dessa história aqui da importadora Casa Flora, eu estou com o Vinícius Cardoso Carvalhal, que neste exato local é que começou a trajetória já introduzida pelo Júnior e que ele nos conta. O Vinícius trouxe um dado interessante, que a família toda tem origem mineira e nasce lá com produção de queijo. Isso, foi nosso avô começou com 3 fábricas de queijo e tinha uma granja também, ali no município de Flora, que fica no distrito de Três Corações, divisa com Varginha, na beira do Rio Verde. E desde 1970, na verdade, meu avô veio para cá em 1950. E aqui do lado nós tínhamos a Casa da Mussarela e depois, em 1970, o tio Adilson ele veio aqui para fazer a Casa Flora, em homenagem ao município de Flora. E desde 1970 nós estamos aqui na Zona Cerealista, no mesmo local. Hoje fazem 55 anos, né, esse ano, com muita alegria atendendo nossos clientes, né? Pegamos todo o boom de desenvolvimento da cidade de São Paulo. Aqui na frente o pessoal falava que passava a bonde ainda naquele tempo, né? Então nós somos uma empresa muito tradicional aqui de São Paulo e que mantém o mesmo endereço e o mesmo CNPJ desde sempre, né? Olha, muito bom conhecer esse espaço de vocês aqui, mostrar esse lado desse contato que vocês têm com as pessoas. E assim como eu fiz com o Júnior, dando uma caminhada no showroom de vocês, eu quero fazer isso aqui na loja. Vamos lá? Vamos, por favor, vamos por aqui. Vamos lá. Eu vim acompanhar o lançamento de Graziella Medori interpretando canções de Valéria Velho. Isso tudo uma sintonia entre a boa música e a emoção, com muito amor pela música, muita sintonia entre cantora e compositora. A partir de agora, no nosso Conexões Rede Vida. Revela-se na fala que se cala aqui, aquela sensação estranha,
a mera coisa rara de se descobrir, a toda hora, em cada manhã. Atento ao que virá, irei, há tempo de saber quem sou, onde e como chegar não sei, começo a devagar e vou. Divido, multiplico, acredito que precisa ser assim, quem sabe. Duvido, admito, tudo que vivi é muito mais do que me cabe. Olha, Hugo, eu canto profissionalmente eu canto desde os 23 anos de idade, mas surgiu muito novinha, criança, né? A partir do momento que eu tive contato com a música através dos meus pais, que são músicos profissionais, né? Minha mãe é a cantora Cláudia e o baterista Chico Medori, arranjador, produtor musical, que produziu, dirigiu os meus primeiros discos, né? Então, eu tenho esse contato com a música desde a barriga da mãe, né? Então, realmente é uma paixão. Eu tive alguns momentos críticos na escolha, realmente exatamente pelo fato de ter o peso né? Tem um peso muito grande, os meus pais, o nome que eles carregam, né? Então, eu tinha uma certa... Me cobrava bastante, né? Para fazer bonito e tudo. Mas, enfim... A partir do momento que o mosquitinho picou, não teve jeito. E eu segui em frente. Quando a gente tem pais músicos, a gente tem, obviamente, a referência que eles já tiveram, mas a gente sempre quer buscar a nossa independência. Você, em algum momento, busca essa independência de referências musicais? Se sim, quem foram eles? Sim. A partir do momento que eu comecei a me identificar com a música popular brasileira, que é o que eu mais gosto mesmo, né? É o que eu canto. Claro, tem muita influência do que eu ouvia quando criança, né? Em casa. Então, tipo, Ivan Lins, Milton Nascimento, né? Mas as cantoras, assim, além da minha mãe, tem aí Elis Regina, né? Maria Bethânia... Gal Costa, enfim, as grandes cantoras brasileiras, né? E algumas americanas que eu me identificava bastante, como a Janis Joplin, Aretha Franklin, cantoras maravilhosas, né? Que eu gostava bastante, assim, mas tudo dentro de um contexto também familiar, porque minha mãe gostava dessas cantoras, desses artistas, né? Desde quando você começa, né, a se dedicar à música até agora, o que você observou de mudança significativa no cenário da música? Olha, nossa, são tantas coisas para serem abordadas, né? Eu lancei meu primeiro disco em 2011, então era uma época em que as coisas eram feitas mais de forma orgânica, né? Hoje a gente tem uma outra forma de lançamento, uma outra forma de produção. Hoje as pessoas são mais independentes com as suas próprias produções, né? Então eu sinto assim que ficou mais democrático no sentido de você poder, você mesmo, né, produzir as suas coisas, os seus discos, lançar os seus produtos, né? A gente não depende mais de um selo, de uma gravadora. Então, ficou um pouco, assim, de uma forma mais independente, muito diferente do que foi no ano de 2011, que eu lancei, assim, com outro formato, né, ainda nos moldes de atrelado à assessoria de imprensa, que a Quarup faz isso, né, ainda segue esses moldes, que para mim, eu acho que tem que estar tudo aliado, né, não só rede social, não só as mídias sociais, mas também o orgânico, que é essa forma de chegar num outro público, né, nem sempre o público um público da outra geração, né, que a gente não pode falar, a minha mãe fala da velha guarda, é um público que também precisa ser atingido, né? Então, esse público será atingido dessa forma, acessando a televisão, o rádio. Então, acho que tem que estar tudo atrelado, né? Você fez um CD, que não é mais CD que fala, mas sim, você lança várias canções de composições da Valéria. Por que dedicar todas as letras a uma compositora específica? De onde vem essa sintonia? A Valéria, ela me conheceu exatamente dentro das redes sociais, né? Começamos a fazer uma parceria, ela começou a me mostrar as canções. A Valéria, ela tem uma facilidade para compor impressionante, assim, né? Então, ela compõe de uma forma, assim, muito, muito fluida, a coisa acontece, né?
Então ela começou a compartilhar comigo essas canções, eu comecei a me identificar. A partir do momento, como intérprete, que isso me pega realmente na alma, que isso me motiva a cantar e cantarolar as melodias várias e várias vezes, que isso me dá um frio na barriga, que isso me arrepia. Meio um exercício que a Elis fazia, né? A Elis, ela tinha esse exercício com os compositores, né? De pegar aquelas canções todas que ela gravou e que fez tanto sucesso, ela peneirava aquilo tudo, pedia até para o compositor, não, me mostra outra, porque ainda não é essa, outra. Então a Valéria fez esse exercício comigo, me mandou várias e diversas canções, e eu fui me apaixonando. Algumas deixei de lado e outras com uma identificação muito imediata. Eu disse, eu preciso gravar coisas dela e registrar, porque isso tem um significado interpretativo para mim. Então, eu só gravo, só faço coisas que realmente mexam com a minha alma, né? Eu não consigo cantar coisas que eu não possa interpretá-las, colocar a minha carga interpretativa, né? Então, foi exatamente isso que me pegou, assim. As canções e as melodias da Valéria, elas me trazem essa força interpretativa, né? Elas me carregam para esse lugar, assim, sabe? Respira, respira, solta o ar. Se vira pro lado do sol, do mar. Abraça a seringueira da beira do rio. Valéria, você teve a graça de contar com a voz da Graziella compondo, cantando as suas músicas, né, suas composições. Depois, talvez, de um hiato, né, você retoma apresentando aí para o público composições. Como é que foi ter sido presenteada com a voz da Graziella? Foi realmente uma graça, né? Era um sonho meu realizar um dia uma gravação com algum cantor que tivesse a ver comigo, que a gente, além do profissionalismo, houvesse uma amizade, houvesse harmonia entre as ideias, os pensamentos. E a Grazi é uma pessoa sensacional, tem uma voz maravilhosa, então eu acho que fui realmente agraciada com a canção, com minhas canções na voz da Grazi. Eu percebi que o entrosamento entre você e ela parece que se tornou uma coisa bem familiar mesmo, sim, né? Isso faz com que você se sinta realizada de ver, não só como esse entrosamento de ser uma pessoa que lhe agrada, mas também uma satisfação pessoal em transformar uma parceria profissional em um laço afetivo. Eu acho que isso é demais de importante, porque quando a gente tem ao lado da gente alguém que a gente considera parceiro, né, em todos os aspectos da vida, tudo fica melhor. E a Grazi é, além, como eu disse agora há pouco, além de uma cantora maravilhosa, ela é uma amiga, é uma parceira, é uma irmã da causa, né, digamos assim. Então isso é essencial, eu acho isso maravilhoso. Do que falam as canções que estão no Revela? Eu, quando componho, estou sempre falando de algo que tem a ver com o que eu sinto, das minhas observações da vida, as minhas observações com relação às pessoas, com relação aos fatos que acontecem no mundo, que acontecem comigo também. Então, eu acho que o Revela tem um pouquinho de cada elemento desses que eu relatei, né? Um dia que eu acordo e estou feliz por algum motivo, um dia que eu estou observando o mundo com uma crítica relativa, e aí a Grazi escolheu essas músicas, né? Eu enviei para ela algumas e ela acabou escolhendo essas que vão fazer parte do disco agora. Quando nasce a sua paixão pela composição? Eu tenho o hábito de acordar muito cedinho. Eu acordo por volta das 4h30, 5 horas da manhã. E por quê? Porque nesse momento está tudo silencioso, né? A gente não tem a interferência dos barulhos dos carros, de todos os outros sons, né? E isso para mim é muito gostoso. Eu vou para a minha salinha, faço uma meditação antes e começo a dedilhar um violão que eu tenho lá. E começam a surgir as ideias. Então, dependendo do que eu estou vivendo, do momento que eu estou vivendo, como eu disse, de algo que eu observei ou que eu esteja sentindo,
eu começo a anotar as ideias. Eu faço a letra e a música juntas, né? É assim que nasce. Fazer o arranjo de uma composição, de uma música, ele não é fácil, não é só uma receita de bolo. Acho que cada um deles tem um diferencial. Qual foi o maior desafio e qual foi a maior facilidade em produzir esse trabalho? Eu adoro fazer esse trabalho, né? Quando é música, assim, as horas passam e a gente nem percebe, né? Mas esse trabalho, em que consiste? É procurar os elementos, que tipos de instrumentos vão ser usados em determinada música, né? Se é uma balada, se é um rock, se é uma valsa, enfim. Primeiro definir isso, vai ter bateria, violões, guitarras, teclados, arranjo de sopro, né? E eu sinceramente, eu acho muito prazeroso, desafiador sempre é, porque encontrar em uma determinada canção aquela cerejinha do bolo, aquela coisa que cativa o ouvinte, esse é o grande desafio. Mas eu acho muito prazeroso, sabe? Essa busca, né? Muito bom. Na sua visão, o que você pode dizer que mais conectam a Grazi e a Valéria? Eu acho que é o amor pela mesma coisa, que é que une todos os músicos, artistas, compositores. É o amor pela música, né? Sincero e genuíno. Eu acho que isso aí é a ligação universal entre as pessoas, entre os artistas, né? A Grazi, a gente tem uma amizade de criança, assim, né? A gente era muito pequenininho quando se conheceu. Mas fazia um tempo que a gente não se via agora. A gente se reencontrou adultos, assim, já. Ela com o trabalho dela, na época eu também estava trabalhando com a música ainda. E agora a gente já estava um tempo sem se falar, sem se ver. Eu estava morando na praia, mas, pô, uma delícia o convite. Sempre gostei muito do trabalho dela. E esse é o momento, então, de apreciar o amigo e também apreciar a boa música. A arte. Tem muita gente na música e tem muita gente trabalhando a música, né? Tem muita gente tentando segurar a bucha do que a gente tinha lá atrás para também não perder, para não ser em vão, sabe? Muito fácil as coisas darem uma desaparecida no meio de tanta coisa que a gente tem hoje, né? Então é importante esse trabalho de resgate de alguns trabalhos, e o novo também é muito importante. Cláudia, aquele velho ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Ver a filha, mais uma produção, lançando agora as composições da Valéria, como é que sentimento brota dentro de você? Primeiramente, para mim, muito emocionante, porque eu nunca pensei que a minha filha pudesse trilhar o mesmo caminho que eu trilho, né? Até hoje. Muito emocionante, muito, muito bom, muito bonito. E ela está agora lançando esse disco com as músicas da Valéria, né? Que é uma ótima, excelente compositora. E realmente é algo, para mim, muito emocionante. Muito bem. Dentro daquilo que elas gravaram, o que mais te chamou a atenção na junção compositora e cantora? Olha, eu gostei muito de uma música chamada Saga. E a música que puxa, né, também o disco, que é Revela. Que é uma música muito bonita. Hoje, como é que você observa o cenário musical, Cláudia? Olha, infelizmente, né, eu não posso comparar, não existe comparação
de um tempo, são outros tempos, né? Outra vivência, outra filosofia. Então, realmente, eu gosto mais do meu tempo. Entendeu? Nada contra o que acontece hoje, mas eu prefiro o meu tempo. Nós tínhamos mais lirismo, as músicas eram mais bonitas, as letras mais profundas. Então, eu realmente prefiro esse tempo, que já está longe, que já vai longe. Cláudia, geralmente o pai e a mãe sempre dão um conselho, orientam o filho de alguma forma. Nesse trabalho, você orientou a Graziella ou durante os trabalhos dela você costuma fazer isso? Não, eu não costumo aconselhar. Eu apenas digo para ela, sempre falei com ela, que ela precisa fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela se sente bem, né? O repertório que ela se sente bem, aquilo que vai na alma, aquilo que vai no coração. É só isso que eu sempre falei para ela. E ela, eu acho que está fazendo exatamente o que eu falei. Porque ela sempre conviveu comigo em casa, me ouvindo, indo para os lugares comigo, viajando comigo. Então, ela sempre participou muito da minha vida, né? Da minha vida artística. Então, ela aprendeu um pouquinho comigo, com o pai também é músico, né? Um grande músico, o Chico Medori. Então, ela sempre aprendeu com a gente. Não me comprometa, sou só solidão. Tô nesse planeta sem conexão. Com minha coragem, com meu coração, tô nessa viagem. Eu vou ficando por aqui, porque o que valeu mesmo foi a boa sintonia entre a Graziella e a Valéria. E, claro, a sua audiência coroando a nossa noite de domingo. Eu lembro a vocês que você pode rever esse e outros programas no youtube.com/Rede Vida Informação. Eu espero vocês semana que vem, domingo, no mesmo horário, às 9h30 da noite. E amanhã, segunda-feira, às 10h30 da noite, nós temos um encontro no Frente a Frente. Fiquem com Deus, ótima semana e até semana que vem.